Obrigado. Então, seja muito bem-vindo à inovadora geração procedural de mundo desenvolvida especialmente para Far Cry 5. Meu nome é Etienne Carrier, sou artista técnico na Ubisoft Montreal há cerca de 3 anos e me juntei no início do projeto Far Cry 5 e, bem, eu não trabalhei em nenhum título AAA. Antes, porém, no entanto, quando eu finalmente decidi me juntar à Unicef, eu já tinha uma arma secreta bem desenvolvida na manga para utilizar. Isso é a minha experiência no desenvolvimento de ferramentas procedurais. Tenho sido apaixonado por isso há cerca de 6 anos. Antes de me juntar à Ubisoft, eu estava trabalhando em jogos independentes e foi aí que comecei a introduzir o fluxo de trabalho procedural. Essa tarefa está em meu pipeline. Hoje estou feliz em compartilhar com você o pipeline procedural que desenvolvemos para Cry 5. Bem, um rápido lembrete. Desligue seu celular, coloque-o no mudo e evite tirar muitas fotos. Se você for fazê-lo, faça discretamente, porque pode ser irritante para as pessoas sentadas atrás de você verem o celular ou o iPad levantado no ar. Então, de qualquer forma, tudo ficará disponível no cofre logo depois. Antes de começarmos, este é o conteúdo que veremos hoje durante a apresentação. Vou começar a apresentação com uma parte de introdução abrangente e detalhada, abordando alguns dos desafios que queríamos enfrentar, e em seguida delinear o objetivo da própria pipeline. E vamos dar uma olhada nas ferramentas procedurais que desenvolvemos para isso. Então, todas essas ferramentas são usadas do ponto de vista do usuário, e depois disso, vamos mergulhar um pouco mais fundo na própria pipeline. E também vamos analisar minuciosamente todas as falhas e o biome, ou então trabalhar de forma detalhada sob o capô. Infelizmente, não tive tempo suficiente na minha apresentação para detalhar cada ferramenta que fizemos, mas veremos pelo menos essas duas. E então, uma sessão rápida. E as coisas que mudamos ao longo do caminho. E, finalmente, esta é a parte da conclusão. Então, qual foi o desafio inicial que realmente queríamos enfrentar? Primeiro, tínhamos um terreno que estava mudando constantemente. Esta é a evolução do terreno de Far Cry 5 ao longo de 2 anos e meio. Como gerenciamos nosso conteúdo com tantas iterações? Teremos a mesma evolução aqui em uma porção menor do terreno. Temos uma floresta que foi aplicada manualmente e sua distribuição é inicialmente coerente com a formação da grama. E, no entanto, com o tempo, torna-se realmente incoerente conforme o terreno muda. Então, como resolvemos problemas como esse? Seria certamente um trabalho tedioso repintar a floresta toda vez que o terreno mudasse. Além disso, se isso fosse feito, e se fosse gerenciado por vários usuários diferentes, quão consistente seria o resultado? Devemos bloquear a terraformação cedo no projeto para evitar problemas como este. Eu realmente não acho isso viável, porque todo esse processo iterativo é muito complexo para o jogo chamado The Engine. Foi com esses desafios em mente que construímos um pipeline procedural. Nosso primeiro objetivo foi desenvolver uma ferramenta de gerenciamento macro para preencher o mundo com conteúdo de aparência natural. Então, este conteúdo também precisa ser consistente com a topologia de Turing. Aqui temos o mesmo exemplo de antes, no entanto, desta vez a distribuição da floresta está se adaptando à forma do terreno. Então, como você pode ver, o result ADO permanece coerente com qualquer mudança de terraformação. Então, todo o pipeline também precisa ser automatizado. Usamos Houdini e Houdini Engine, bem como uma geração noturna na Build Machine para atualizar completamente o mundo todas as noites. Temos várias máquinas que processarão diferentes partes do mundo, uma por uma, até que o mundo completo seja gerado. E esse processo nos garante que o usuário terá dados do mundo atualizados todas as manhãs. Obrigado. Então, todos os dados gerados também precisam ser determinísticos. O que significa que a geração precisa produzir o mesmo result ADO dados os mesmos inputs. Então, usando diferentes máquinas de build, seja processando o pedaço esquerdo ou direito do terreno aqui, a parte do meio sempre dará o mesmo result ADO. Isso é muito importante porque para a geração da malha de navegação, entre outras coisas, bem, temos a compilação noturna que cria o mapa do mundo mapa por mapa. Então a junção entre esses mapas precisa ser perfeita.
E por fim, nosso último objetivo, queríamos que tudo fosse amigável para o usuário. Não é suficiente para garantir que o usuário tenha dados atualizados. Eles precisam ser capazes de processar a geração procedural enquanto trabalham também. Então, é claro, temos todas as ferramentas disponíveis no editor. Agora, vamos dar uma olhada rápida nas ferramentas procedurais disponíveis que desenvolvemos. Inicialmente, nosso mandato era apenas enfrentar a distribuição dos biomas, desenvolver uma ferramenta de bioma, mas acabamos expandindo muito além disso. Primeiro, temos a valiosa ferramenta de água doce, que gera belos lagos, rios, córregos e cachoeiras deslumbrantes. Temos uma ferramenta de cerca e linhas de energia. Temos a geração de PEN, ASCUS em superfícies de terrenos íngremes. Em seguida, a ferramenta de bioma que gera toda a vegetação. Também geramos mapas de densidade de neblina usados pelo shader de neblina. Amém. E, finalmente, também geramos o terreno, a malha do terreno do mapa do mundo, juntamente com a dispersão de árvores miniaturas sobre ele. Mas como é usar essas ferramentas do ponto de vista do usuário? Na próxima sessão, daremos uma rápida olhada de como é preencher um mapa vazio, né, com as ferramentas procedurais. Primeiro, o usuário irá modificar o terreno usando as ferramentas Idster. E então, os artistas podem criar uma rede de água doce, que é obtida usando curvas e splines, que serão usadas como entrada para a ferramenta de água doce. Para rios, temos control sobre a spline para a largura. E uma vez que estamos satisfeitos com nossa entrada, o usuário só precisa processar a ferramenta de água doce e isso irá produzir uma superfície de água, assim como algumas texturas de terreno e a dispersão de alguns objetos na parede. Água. Então, o usuário pode gerar os penhascus. A ferramenta baseia-se simplesmente na inclinação do terreno, só é necessário gerar na área desejada. Também temos alguns controles extras, como máscara de exclusão e outros, mas veremos mais detalhes sobre isso mais tarde. Então, o artista pode adicionar a vegetação. Isso é feito usando o pintor de biomas. Aqui, simplesmente selecionamos e aplicamos um bioma principal ao terreno. Então, por favor, execute a geração procedural agora. Assim, o bioma principal distribuirá naturalmente gramíneas e subbiomas de floresta. E a receita também reagirá à proximidade da água, gerando recursos específicos. Também evitará gerar vegetação nas áreas de penhascus, linha de erosão gerada pelo Declive Tule. E também, neste caso, a altitude afeta como a receita se comporta, gerando árvores maiores e mais esparsas em altitudes maiores. Então, isso é bom, mas o usuário certamente desejará personalizar a educação da localização. Então, o que o artista pode fazer é começar limpando cuidadosamente uma ampla área, pintando com detalhes como um bioma rico e diversificado, incluindo a grama verdejante, então colocando uma spline de estrada. Então, até agora, nosso resultado foi bastante natural, mas é assim que traremos a influência humana no ambiente e sobrepor a natureza moderna. Então, uma vez que estamos satisfeitos com a entrada, neste caso, finalizamos as estradas e atualizamos o bioma. E agora obtemos nosso resultado atualizado. Então, as árvores foram removidas da estrada aqui e, claro, isso contribuiu para uma melhor circulação e segurança de todos os motoristas. Ainda haverá alguns objetos que precisarão ser colocados manualmente, como casas, galpões e veículos aqui. Sim, os artistas de nível ainda não estão sem trabalho. Com base nisso, talvez, e precisamos reajustar um pouco a pintura do bioma. Alguns pincéis de bioma que temos, eles não fazem nenhum espalhamento de objetos, mas simplesmente aplicam uma textura de terreno. Assim, o usuário pode usar isso para criar algum tipo de entrada de carro. Então, também podemos adicionar de volta algumas árvores e florestas utilizando a ferramenta de floresta. Assim, podemos aplicar isso aqui e ali. Então, uma vez que estamos todos plenamente satisfeitos com a nossa configuração atual e o funcionamento dela, apenas atualizamos o bioma aqui e vemos que nossa entrada de carro agora está perfeitamente alinhada. Está livre de qualquer grama e temos nosso pequeno pedaço de floresta onde aparentamos. Obrigado. E agora, apenas para cobrir todas as nossas ferramentas, vamos dar uma olhada em como podemos adicionar uma cerca.
A entrada para isso é, mais uma vez, a Spline. Então, o usuário simplesmente definirá o tipo de defesa que deseja gerar apenas voando, disparando através, em torno da geração. Então, aqui temos uma bela cerca de madeira. O usuário também pode adicionar linhas de energia e rede no mundo. Os postes elétricos irão aparecer em cada ponto de control da Spline. Neste exemplo, tínhamos 3 tipos diferentes de linhas de energia que se conectam automaticamente entre si. Então, adicionamos uma linha padrão, uma linha única, e em seguida, 2 conectores de casas. Garantimos que as splines se encaixem. Então, executamos a geração. E a ferramenta adicionará facilmente a caixa de transformador onde necessário. E também aqui, o usuário não encaixou as splines juntas, mas o sistema irá realizar automaticamente essa tarefa com precisão. Fará isso automaticamente dentro de um determinado limite de distância. Aqui temos um pequeno problema. Temos árvores no caminho da linha de energia. Tão fácil de resolver. Só precisamos atualizar a ferramenta de bioma para levar em conta a linha de energia e as árvores serão removidas. Porque os sistemas podem se comunicar entre si. Então, isso cobre a ferramenta do ponto de vista do usuário. Apenas para ilustrar o fluxo de trabalho não destrutivo, o terreno pode ser reajustado a qualquer momento. O usuário simplesmente terá que redefinir as ferramentas procedurais afetadas. Então, há vários anos atrás, eu baixei consideravelmente o terreno e adicionei cuidadosamente uma pequena e encantadora ilha no meio do Lago Sereno da minha propriedade pessoal. Então, neste caso específico, eu só preciso refazer cuidadosamente toda a falésia e os biomas locais. E voilà. Todos nós já fizemos isso recentemente. A vegetação é atualizada de acordo com a nova forma do terreno e conseguimos nossa bela pequena ilha no lago. Agora, vamos dar uma olhada em como isso funciona por trás dos bastidores. Temos uma implementação do Houdini Engine com nosso motor interno, que é o Derdunia. E o que realmente está abrindo portas e possibilidades com este pipeline é as entradas e saídas disponíveis, a troca de dados entre os dois. E bem, rapidamente, para aqueles que não sabem o que é o Houdini, é um software 3D com um fluxo de trabalho baseado em nós, que permite desenvolver ferramentas que chamamos de Houdini Digital Assets, ou ADA abreviar. Então, essas ferramentas podem ser executadas no Houdini Engine, quando implementadas como o plugin com uma aplicação específica, como um editor de jogos. Algumas das entradas são enviadas da Dunia para o Houdini através de um script Python desenvolvido para integração. Então temos as informações do mundo, o nome do mundo, o tamanho dele, porque não tínhamos apenas um mundo durante a produção, também tínhamos a academia para testes. Em seguida, enviaremos os caminhos dos arquivos também, porque podemos esperar que todos os PCs tenham seus dados instalados ao mesmo tempo. E então o setor de terreno, que basicamente é apenas a área do terreno que queremos gerar. Veremos mais detalhes sobre isso em um momento. Em seguida, as splines e as formais, juntamente com os metadados como atributo de geometria. Por exemplo, a spline da cerca teria o tipo de cerca como um atributo de geometria. Então, outras entradas são simplesmente extraídas no disco e disponíveis para serem lidas pelo Houdini, com o caminho dos arquivos fornecido pela Dunia. Então, temos os mapas de altura, os PNGs do Biome Painter, até a máscara de terreno. Também temos acesso à geometria Houdini, que foi gerada por ferramentas procedurais específicas. Mas a entrada principal para o procedural é o próprio terrain, porque a geração está sempre vinculada à área específica do terreno no nosso caso. Então, é assim que o terreno é subdividido no IDSTER para nós. Nossa menor granularidade é um setor que mede 64 por 64 metros, o que significa que é a menor área que um usuário pode processar. O que acontece quando alguém quer refazer o procedural, ele selecionará a sua área de geração. Então, é basicamente tudo que está carregado. Vale a pena notar que em Dunia, o mundo inteiro não está carregado o tempo todo no IDSTER. O mundo é dividido em vários mapas e ao abrir o editor, selecionamos o mapa que queremos carregar, depois as outras opções. São a seção do mapa local set hours, o local sendo aquele localizado logo abaixo da câmera, e nossa última opção, modo frustum, onde simplesmente tornarmos todos os set hours visíveis pela câmera.
Vamos agora dar uma olhada nos dados que o Houdini pode enviar de volta para o editor, incluindo nuvem de pontos NCTT, texturas e mapa de altura do terreno, tudo ativado, seja RGB ou em escala de cinza, e geometria gerada proceduralmente. Assim como zonas de lógica de terreno, que basicamente são apenas ideias no terreno para especificar predefinição de ambiente e pós-processamento. Você. Então todos esses são salvos como um buffer em um formato especial no disco. E isso dá tempo para o Instituto carregar os dados no seu próprio ritmo. Isso evita o envio de um buffer muito grande que consome muita memória do sistema. Alguma especificação rápida sobre o NCT.Cloud poderia realmente ser qualquer coisa que tenha uma posição no editor, como recursos de vegetação, rochas, coletáveis, decalques, VFX, prefabs, podem até ser animais em seu tipo de ambiente favorito. Os pontos serão exportados com o ID do objeto do recurso para serem gerados no editor. Obrigado. Então, os dados exportados também são fundamentais para a interconectividade da ferramenta. A geração procedural é sequencial, então a máquina de construção sempre as impilora e desordem. Então, cada ferramenta podem exportar dados com o objetivo de influenciar as seguintes. Então, algumas ferramentas apenas escrevem novas máscaras e outras lerão máscaras geradas pelas anti-Hill-Res. Como um exemplo fácil, temos a ferramenta de água doce, que irá gerar uma máscara de água, que então é utilizada mais tarde pela ferramenta de bioma para dirigir o comportamento de reprodução. Algumas espécies específicas. Então, agora para o penhasco. Então, o objetivo desta ferramenta é gerar geometria de penhasco usando grandes superfícies de terreno. Ele atua como uma pele de detalhe sobre o terreno. Então, esta é uma seção bastante grande, apenas para dar uma visão geral do conteúdo que veremos lá. Vamos dar uma olhada na pilha anterior, na entrada da ferramenta, estratificação, forma da geometria, método de sombreamento, os dados de erosão do terreno, superfície de crescimento da vegetação e os dados exportados no final. Então, a nossa pilha anterior funcionava de maneira eficiente, mas no jogo Far Cry anterior nenhuma pilha existia. A parte da rocha não colocada, os penhascos eram apenas terreno nu. Eu não estava lá na época, mas me disseram que o mundo costumava ser projetado para evitar ter muita superfície de penhasco grande. Mas agora em Far Cry 5, não sei o que aconteceu. Acidentalmente, tínhamos um mundo com uma grande quantidade de superfície acidentada e irregular, as quais eram muito maiores e mais robustas do que antes e invisíveis de muito mais longe também. Então essa é a razão pela qual decidimos desenvolver uma tecnologia para melhorar um pouco a situação. Amém. Então esta é uma cena de FC5 que foi completamente criada sem o uso da tecnologia de superfícies acidentadas, com a nova mod na geometria de penhasco por cima de todo o edifício. Então, como isso funciona? No Houdini, usamos o atributo de inclinação do terreno como ponto de partida, então deletamos todas as superfícies abaixo de um certo limite de inclinação. E isso se torna a nossa geometria de entrada para penhascos. Como nota adicional, fazer isso também é interessante porque também serve como um indicativo visual para o jogador saber qual terreno é muito íngreme para navegar. E este é exatamente o cenário correto. Baixo linear que usamos para gerar os penhascos. Como começamos a partir da malha do terreno, obtemos os quadros alongados na inclinação, como vemos aqui. Então eliminamos esses fazendo uma passagem de remoção na geometria para obter triângulos uniformes. E então há um fenômeno geológico extremamente interessante que realmente desejamos reproduzir cuidadosamente com a ferramenta avançada de estratificação geológica especialmente desenvolvida. As linhas horizontais visíveis formadas pela acumulação de sedimento mantêm o solo sólido sempre. Para criar esse efeito, temos uma ferramenta que divide a geometria de entrada em estratos. Cada extrato tem uma espessura aleatória e ele atribuirá um ID de extrato a cada fatia que podemos usar para randomizar a cor dos extratos como uma visualização de depuração, como vemos aqui. E então, no Edster, também temos um predefinido para controlar os ângulos dos extratos. O usuário os controlará com essa entrada RGB pintada no terreno. Então, o Houdini usará isso para controlar a estratificação e o parâmetro goal no Houdini.
Como resultado, obtemos o alinhamento da estratificação, fatia de extrato em 3 ângulos diferentes aqui. Os ângulos que escolhemos foram os que melhor se ajustam à terraformação do nosso mundo. No entanto, assim como isso, às vezes as linhas dos extratos são um pouco perfeitas demais e artificiais. Para separá-los e trazer um pouco de caos, fazemos algo diferente. Então começamos gerando um ruído que será usado para dividir a malha de entrada em 2 grupos. O ruído é gerado em uma baixa, malha de resolução inferior, e então transferido para a íris. E fazemos isso para obter padrões maiores e mais blocados. Usando esse ruído, dividimos a superfície da falésia em 2 grupos desta forma. Fim. Então, executamos a ferramenta de estratificação em ambos os grupos com apenas um valor de semente diferente. Isso que Braslim as dos extratos. Depois disso, a geometria está pronta para ganhar volume. Então, cada extrato é extrudado com várias espessuras e deslocado usando uma combinação de um mapa de deslocamento. Então, neste ponto, a geometria ainda está bastante de alta resolução. Então, realizamos uma etapa de otimização e reduzimos a contagem de triângulos. E antes da exportação, a geometria também é dividida em várias malhas individuais, ou seja, uma malha por setor para ser mais preciso. E isso é para um carregamento e streaming melhores no jogo. Então, todas essas cores diferentes representam um setor diferente. Note que, na verdade, não cortamos a geometria nesta etapa. Cada triângulo já possui o conhecimento de em qual setor específico ele reside. Então, nós só precisamos utilizar essa informação para separar corretamente a malha. Isso cobre a parte da malha do penhasco, mas a ferramenta de penhasco também faz outras coisas legais. Obrigado. E antes de prosseguir, eu preciso explicar como os penhascos são sombreados no jogo. Nós usamos o que chamamos de Turing Shearer. Alguns de vocês podem ter visto a palestra do meu colega Jeremy Muir ontem sobre a tecnologia de terreno que ele desenvolveu para a S5. Se não houver nenhuma outra opção e se você estiver interessado, você definitivamente deveria realizar uma busca assim que estiver disponível prontamente no Vault. De qualquer forma, o que o shader faz é renderizar o objeto no mesmo caminho que o terreno. Então o penhasco usará a mesma textura que o terreno diretamente abaixo dele. Então, se tivermos grama abaixo, também será parcialmente texturizado com grama, como vemos aqui. Então, para evitar essa situação problemática, precisamos garantir que o penhasco... Bem, temos a textura Clifterian, que está localizada logo abaixo da malha, esse root ural do penhasco extrudado também. Por essa razão, fazemos uso adequado da malha final do penhasco extrudado e recastamos alguns atributos detalhados específicos do penhasco de volta para o terreno. Então, nós mesmos fazemos uma máscara de penhasco e transferimos também o atributo de camadas fundamentais. A partir do atributo de camadas que acabamos de transferir, primeiro geramos uma camada de cor. Isso criará uma variação de tonalidade macro no mundo. Como uma observação adicional importante aqui, essa cor poderia estar na cor dos vértices exatos da malha detalhada do penhasco, mas não fizemos isso por 2 razões principais. Por 2 razões. Primeiro, porque queremos manter a tenda no terreno, mesmo a distância quando a malha do penhasco está na verdade, por causa da distância de corte. E ao mesmo tempo, também queríamos reduzir o custo de memória da malha do penhasco, tanto quanto possível. Além disso, já temos a camada de modulação de cores em nosso terreno, na qual mesclamos essa cor. Então, a partir da máscara de penhasco, transferimos para o terreno, expandimos ainda mais o penhasco executando uma simulação de fluxo. Os pontos na superfície do penhasco fluirão montanha abaixo, criando o efeito de erosão. Vale ressaltar que a cor original das camadas é retida na área de erosão. Então, usando esses dados de erosão, também espalhamos rochas fragmentadas e stays no terreno. Essas serão exportadas posteriormente como uma nuvem de pontos para digital. Então, a partir da nossa máscara, geramos os IDs de textura do terreno. E também usamos ruído para misturar 2 texturas diferentes de penhasco. E fazemos isso basicamente apenas para quebrar a repetição da textura. Outra funcionalidade da ferramenta é que também podemos dispersar vegetação sobre a superfície viável. Para encontrar exatamente qual superfície é viável para o nosso projeto em questão, isolamos cuidadosamente os polígonos voltados para cima e simplesmente verificamos se está completamente claro acima. Ou não está usando uma request atualmente. E rápido resultado no jogo das bordas dos penhascos com vegetação. E no final, estes são os dados exportados que nós enviamos juntamente com a precisa geometria do penhasco e também as nossas colisões registradas cuidadosamente em nuvens de pontos íngramos
para as rochas e vegetação, com alguma textura de terreno, em uma máscara de penhasco. E estas são algumas tomadas de penhasco procedurais interessantes do jogo. Ok, para a ferramenta de bioma agora. Então, o objetivo disso aqui é povoar o mundo com conteúdo biológico. Aguente firme aqui. Esta é provavelmente a maior seção da apresentação. Há muitos recursos para cobrir, principalmente porque há tanta abundância na natureza e tantos fenômenos variados para reproduzir. Então, o primeiro passo que fazemos nas ferramentas de bioma é gerar um mapa de relevo, bem fácil. Depois, a partir da topologia, geramos os dados abióticos, que são basicamente as características físicas da Terra. Então, geramos uma oclusão, um mapa de fluxo, a inclinação, a curvatura, a iluminação, ou às vezes é chamado de aspecto da inclinação. Então, outros elementos como a altitude, a latitude e também um detalhado mapa de vetor de vento. Algo importante a se notar aqui é que todos esses atributos de terreno se tornam os pilares para a maioria das receitas de bioma. Então, depois disso, importamos outros dados 2D, que é de um gestrel para nós no disco. Assim, temos a pintura de biomas feita pelos usuários e dados procedurais gerados por ferramentas anti-rio-ris. Água doce, estrada, cerca, linha de bar e máscara de penhasco, prontos para começar com diversão. Primeiramente, algo realmente legal que a ferramenta de biomas faz é que ela não simplesmente gera florestas onde os usuários pintaram florestas. Temos o que chamamos de biomas principais e subbiomas. Os biomas principais estão cobrindo, provavelmente, bem, a maior parte do mundo, provavelmente entre 75% e 85%, e os biomas principais processarão automaticamente onde o subbioma deve estar, com base nos dados abióticos de erosão que acabamos de ver. E é essa parte da ferramenta que nos proporciona esse detalhe macro com aparência natural na distribuição dos biomas. Então, além disso, esse bioma principal também processa outras coisas sofisticadas, como colocar florestas e pastagens onde o usuário colocou linhas de energia. Após esse processo, temos nossas receitas de subbiomas. Elas são processadas em cadeia e cada uma delas contém todos os ingredientes que definem essa receita. Então, árvores, mudas, arbustos, grama, etc. E no núcleo da receita do bioma, todos esses nós são as entidades de geração de terreno, ADD, JA, e este, entre outras coisas, faz a dispersão da vegetação e pode modificar e criar atributos do terreno. Mas uma parte-chave disso é que define viabilidade para cada espécie. Então, cada espécie está lutando por seu território para crescer e prosperar. Obrigado. A viabilidade é definida configurando um atributo de terreno favorito para cada espécie e a espécie que acumula a maior viabilidade em um local irá prevalecer sobre as outras. Como exemplo, temos uma espécie A aqui que gosta de crescer neste intervalo de dados de oclusão de terreno, como vemos no canto inferior esquerdo, com um poder de 1. E então temos uma espécie B que gosta de crescer neste intervalo de um mapa de fluxo com um poder de 2. A espécie B prevalecerá sobre a espécie A, onde o valor do mapa de fluxo for suficientemente alto. Mas para determinar o vencedor também há um raio envolvido. Aqui temos uma espécie A que tem maior viabilidade do que a espécie B. Então, vemos o raio em cores no terreno. Se a espécie B acabar dentro do raio da espécie A, ela será removida como aqui está a vermelha que vemos aqui. Isso é bom, para manter um espaçamento desejável entre nossas árvores assim. No entanto, e se quisermos permitir que arbustos ou grama apareçam debaixo dessas árvores, não quereríamos que esses fossem removidos. Então, também temos prioridade com as Priority Ridges, que serão avaliadas primeiro se houver duas entidades, as prioridades forem iguais, então avaliaremos a variável em vez disso. O exemplo anterior foi estendido aqui. Contudo, o raio de prioridade das nossas árvores verdes agora é inferior ao raio de viabilidade. Todas as árvores possuem prioridade TEM. E adicionamos os arbustos em amarelo com prioridade 0. O arbusto amarelo está florescendo perto do tronco da árvore verde agora, que tem um pequeno raio de prioridade de 2.
Mas se quisermos, ainda podemos evitar que cresçam muito perto da árvore azul. Este tem um raio de prioridade maior de TEM. Então vimos que a viabilidade tem um grande papel na distribuição da vegetação. Agora, vamos dar uma olhada em alguns fenômenos naturais. Aqui à esquerda da fotografia não há nenhuma vegetação a crescer nas linhas de fluxo presentes em encostas muito íngremes do local observado. E à direita também temos quase nenhuma vegetação crescendo na face sul íngreme dessas montanhas. Então, para imitar fenômenos similares com fidelidade, precisamos ser capazes de combinar diferentes e variados dados abióticos de terreno juntos. É misturando diversos elementos e variados atributos complexos do terreno que podemos criar padrões muito específicos para a distribuição de espécies e acumular também uma viabilidade flutuante. Então, aqui, como exemplo, multiplico a oclusão por uma faixa de altitude. E em paralelo, também podemos misturar outro conjunto, multiplicando o mapa de fluxo com uma faixa de altitude diferente. E então, nós podemos somar os resultados desses dois conjuntos. E, adicionalmente, para criar ainda mais caos e confusão, podemos combinar diferentes tipos de ruídos com os dados do terreno. À direita, bem, este é um ruído per lin padrão, com opções de controle para escala e deslocamento. No entanto, também pode ser distorcido pela normal do terreno para criar padrões mais interessantes, como vemos aqui. Então, também incorporaremos várias máscaras de exclusão geradas por ferramentas anti-release, como uma máscara de estrada de água doce ou de penhasco. E também aplicar isso por cima como camada adicional. Para este exemplo, isso é o que usaríamos como viabilidade para as espécies. Como vemos, combinar dados de Turing está no cerne do fluxo de trabalho de geração de biomassa. No entanto, a viabilidade também impulsiona outros efeitos, como o tamanho das espécies. Na produção anterior, o tamanho do ativo era apenas limitado, mas também era selecionado aleatoriamente. Não tinha coerência com o terreno ou a probabilidade de uma espécie crescer em uma área específica. Agora, nossa ferramenta pode lidar com múltiplos tamanhos para a mesma espécie. Se dermos um passo atrás aqui, há várias coisas que podem afetar o tamanho da árvore. Teremos árvores pequenas e jovens. Eles tenderão a estar na borda de uma floresta. E as árvores altas e antigas estarão mais presentes no núcleo de uma grande área florestal. Também há outros fatores que entram em jogo, como a altitude que pode afetar o tamanho das árvores. Exemplo disso aqui. Então, como gerenciamos o tamanho de nossas árvores na ferramenta? Bem, vinculamos a seleção de tamanho do ativo à nossa viabilidade. Aqui temos uma variabilidade de gradiente no terreno. E começamos com um conífera de 50 metros. E se adicionarmos o segundo, de 40 metros, 30 metros e assim por diante, vemos que cada tamanho será posicionado na faixa de viabilidade adequada. Nesse terreno cuidadosamente selecionado e adequado para nossos planos futuros, isso nos proporcionará um belo efeito de afunilamento na borda de nossa floresta. No entanto, temos mais um problema, que é uma espécie de efeito de escada. Então, para se livrar disso, podemos permitir que cada tamanho aumente ou diminua em uma certa porcentagem, apenas para preencher a diferença entre os tamanhos. E como opção adicional, também podemos brincar com uma escala aleatória, se não quisermos mexer demais na nossa viabilidade para criar mais caos. Claro, duas árvores do mesmo tamanho não são necessariamente iguais, então podemos ter várias variações. No exemplo aqui, temos uma árvore viva e uma variação de árvore morta. E estamos apenas brincando com a probabilidade de ter árvore morta para mudar o equilíbrio entre as duas. Vamos dar mais um passo para trás e olhar para outro fenômeno. O dossel da floresta e a sucessão ecológica. Como mencionei anteriormente, as árvores jovens tendem a crescer na borda da floresta, e então as mais velhas ficarão mais profundas no interior. Mas também há um jovem rebrota, possível dentro de uma floresta. Então, como podemos alcançar isso? Vimos como a viabilidade pode afetar a seleção do tamanho das árvores. No entanto, dependendo dos dados de Turing que usamos, sempre terminamos com um gradiente suave em nossa vitalidade, o que pode resultar em termos da nossa árvore mais alta situada na borda da grande floresta hoje. Então, por essa razão, adicionamos o parâmetro de idade, que basicamente é apenas um campo de distância assinado gerado a partir da nossa viabilidade. E, bem, temos várias opções para controlar como isso afetará a distribuição de tamanho. Podemos adicionar, multiplicar ou interpolar com a vitalidade. Assim,
podemos facilmente ajustar o nível de influência que isso tem, como este, e ajustando a distância máxima de idade no campo de distância assinado, nos proporciona um bom controle sobre a profundidade da borda da nossa floresta. E como efeito colateral adicional, ao usar uma rampa na borda, também podemos perfilar a forma RS. A outra coisa importante que precisamos controlar é a densidade de dispersão. Se nossa densidade for uniforme, bem, temos um bom espaçamento entre nossas árvores pequenas. No entanto, teremos uma sobreposição realmente ruim nas maiores. E também, a quantidade de assets que geramos é uma questão de desempenho. Claro, as árvores pequenas não têm o mesmo custo de GPU que as grandes. Manter control rigoroso é importante. Uma rampa simples aqui nos dará esse control por padrão. A rampa de densidade é baseada no tamanho de nossas espécies. No entanto, ao considerarmos cuidadosamente a situação atual, também temos outras opções para baseá-la na idade ou viabilidade do projeto, caso tenhamos uma espécie que não possui várias variações de tamanho, ok? Então, também podemos misturar atributos do terreno como iluminação ou aspecto da inclinação. Afetam a densidade de uma espécie, então um exemplo disso aqui, você. Isso é um claro exemplo da mesma coisa ocorrendo no jogo. Passando para outra funcionalidade agora. Alguns dos biomas que queríamos recriar tinham muita variação de cores. Aqui, a cor da grama e dos arbustos varia muito nesta referência, a imagem. Então, para fazer isso sem duplicar a textura ou o material do nosso ativo, temos a opção de ajustar a instância espalhada individualmente. O valor de entrada, controlando a rampa de cores em gradiente, pode ser viabilidade, idade ou dados do terreno. E aqui, neste exemplo, estamos usando os dados do campo de distância do símbolo de água apenas para dar um tom enferrujado à grama, que cresce em nosso bioma de pântano. E bem, o resultado no jogo aqui é de onde vem essa variação de cor da grama. A entidade dispersa também precisa ter sua própria rotação específica. Por padrão, eles têm seu eixo frontal orientado para a inclinação do terreno. E isso é realmente interessante porque, de fato, permite nos fazer coisas como ter este valioso ativo de grama que vemos à esquerda. Está inclinado em direção à água, e isso se deve à acentuada inclinação do terreno local. Em qualquer dos lados do rio, aqui a grama estaria sempre inclinada em direção à água. Outro exemplo são troncos de árvores pré-curvados que crescem em inclinação. Infelizmente, não fizemos isso em nosso jogo, mas eu gostaria que tivéssemos. É meio legal. Mas poderíamos ter um sistema que permitiria isso. Fizemos outras coisas legais, no entanto. Bem, não tenho certeza se algum jogador notará isso no jogo. Eu realmente não estava mencionando isso neste momento, mas este ativo de grama que estamos observando aqui, bem, está claramente orientado no mapa do vetor de vento. Muito obrigado. Então esta é outra opção de orientação que temos. Portanto, o mapa de vento é baseado apenas na direção geral do vento. Está flutuando ligeiramente com base na forma do terreno também. Então pode ser um pouco difícil de ver aqui, mas bem, ao soprar contra a colina, tende a fluir um pouco ao redor. Agora, apenas para finalizar com as opções de rotação, em todos os casos, o ativo pode estar horizontal ou alinhado à inclinação predominante, e isso é controlável com uma porcentagem. E temos variação de rotação em todos os eixos. Usamos isso muito em todos os nossos ativos de vegetação. Agora cobrimos a maioria dos parâmetros para controlar a própria geração da entidade. No entanto, os biomas não se limitam apenas à colocação de ativos, porque a posição do ativo também pode afetar algumas das propriedades do terreno. E também pode ter um efeito sobre os ativos circundantes. Vejo 4 coisas diferentes que a presença dessas árvores influenciam visualmente em seu entorno. Primeiro, o terreno está coberto com agulhas de pinheiro, então a textura do terreno é afetada. Temos uma ligeira elevação do terreno. Ao redor do tronco dessas árvores, então o mapa de altura do terreno também seria afetado. Temos pinhas e galos mortos no chão ao redor da árvore.
a sombra das árvores certamente pode encorajar ou impedir o crescimento de espécies. Então, para realizar isso em nosso sistema, após a distribuição das entidades ser concluída adequadamente, temos a opção de transferir alguns dados de volta para o terreno a partir das entidades espalhadas. E usamos esse processo para 4 coisas diferentes. Deformação do terreno, basicamente afetando apenas o mapa de altura. Turing texturas, saída de dados Turing, que é uma máscara que pode ser usada nas espécies seguintes. Então, uma cor do terreno, isso é apenas algo que se mistura com a textura do nosso terreno. E os 4 elementos são completamente independentes uns dos outros em todas as suas funções. Vamos começar um exemplo com a deformação do terreno. Podemos gerar a máscara a partir da posição das entidades espalhadas. E então, opcionalmente, podemos combiná-lo com os dados de terreno disponíveis, como vimos anteriormente. Por exemplo, eu poderia querer mascarar qualquer deformação ou alteração do terreno que ocorra próximo à estrada, então eu certamente estaria utilizando a máscara da estrada neste caso específico. Uma vez que temos nossa máscara, definimos a altura de deslocamento para o terreno. Aqui ela será elevada em 1 metro e isso deformará o terreno de acordo. Então, esta é a deformação que conseguimos obter do ponto de vista do usuário final. Acho essa funcionalidade muito interessante de ter, pois, na maioria dos jogos, as árvores ficam apenas espessas no chão. Elas não têm efeito no terreno ao redor delas. Mas na natureza, como as raízes das árvores levantam um pouco o solo. E também, ao manter o solo unido, isso limitará um pouco a erosão e então criará formas como esta na floresta. Agora, vamos dar uma olhada mais de perto nessas 3 rotas. Queremos que elas se misturem perfeitamente com o terreno. Para fazer isso, podemos gerar uma textura de terreno correspondente abaixo. Mais uma vez, geramos uma máscara a partir das entidades dispersas e definimos o número de texturas que queremos gerar a partir dessa máscara. Selecione a textura desejada no menu suspenso, que na verdade irá buscar a textura de rasgo disponível dessas 2 via Python. E nosso valor de escala de cinza mascarado definirá a textura aplicada em cada local. E, bem, então definimos a segunda textura neste local específico para que ela apareça apenas onde o valor da máscara é igual ou superior a 0,5. Se os IDs das texturas são verdadeiros, obtemos o mesmo tipo de resultado. E agora nossas raízes estão se integrando bem com o terreno abaixo. Tchau! Em seguida, adicionaremos ingredientes extras ao redor. Podemos gerar um novo atributo de dados do terreno a partir de nossas árvores, mas desta vez a máscara será armazenada no terreno para reutilização futura como viabilidade. Espécies. Uma vez que estamos satisfeitos com a configuração da máscara, estamos prontos para o próximo nó e as pedras restantes, definindo este ativo, usando a máscara de ponderosa que produzimos com o nó anterior. E como resultado, obtemos esses ativos. Dispersos ao redor dessas árvores, a posição deles sempre estará ligada à posição das outras espécies. Isso é bastante conveniente. Se voltarmos para o nosso nó de árvore ponderosa, também podemos exportar os dados de idade para cada espécie. Amém? E isso nos permitirá, por exemplo, gerar uma variedade de novos ingredientes justamente na borda da floresta, onde a biodiversidade é rica e diversificada, por exemplo. Ou, se vocês se lembram, como observamos anteriormente, também podemos usar isso para criar o efeito de rebrota jovem para a associação ecológica. Então, apenas continuaríamos adicionando mais ingredientes para construir uma receita completa como esta. E em um mês de 1 km² no jogo, isso é mais de 600.000 entidades geradas pela ferramenta de bioma. E para o SD5 tínhamos cerca de 70 mapas no total como este no mundo. Uma última característica, este é o Google Earth e o fenômeno que nos interessa aqui é a umidade do terreno. Eu vejo 4 coisas diferentes que a presença dessas árvores influencia visualmente em seu entorno. Primeiro, o terreno está coberto com agulhas de pinheiro, então a textura do terreno é afetada. Temos uma leve elevação do terreno.
em torno do tronco dessas árvores, então o mapa de altura do terreno também seria afetado. Temos pinhas e galos mortos no chão ao redor da árvore. E certamente a sombra fornecida pelas árvores pode encorajar ou impedir o crescimento de outras espécies. Então, para realizar essa operação dentro do nosso sistema, após a distribuição das entidades ter sido concluída, temos a opção de transferir alguns dados de volta para o terreno a partir das entidades espalhadas. E usamos esse processo para 4 coisas diferentes. Deformação do terreno, basicamente afetando apenas o mapa de altura. Máscaras de textura, saída de dados de máscara, que é uma máscara que pode ser usada nas espécies seguintes. E então, uma cor do terreno, isso é apenas algo que se mistura com a textura do nosso terreno. E todas as 4 opções são totalmente independentes umas das outras. Vamos começar com um exemplo de deformação do terreno. Podemos gerar a máscara a partir da posição das entidades espalhadas. Então, opcionalmente, podemos combiná-lo com os dados de terreno disponíveis, como vimos anteriormente. Por exemplo, eu poderia querer mascarar. Em caso de qualquer deformação do terreno que esteja próxima à estrada, então eu estaria utilizando a máscara específica da estrada neste contexto específico. Tendo a máscara, definimos a altura de deslocamento para o terreno, que será elevada em 1 metro, deformando o... Então, esta é a deformação que obtemos do ponto de vista do usuário. Esta é uma característica interessante de ter, pois na maioria dos jogos, as árvores estão simplesmente bem enraizadas no solo, elas não têm efeito sobre o terreno ao redor delas. Mas na natureza, como as raízes das árvores vão levantando um pouco o chão. E também, ao manter o solo unido, isso limita um pouco a erosão e então cria formas como esta na floresta. Agora, vamos dar uma olhada mais de perto nessas 3 rotas. Queremos que elas se misturem perfeitamente com o terreno. Para fazer isso, podemos gerar uma textura de terreno correspondente abaixo. Geramos novamente uma máscara das entidades dispersas e definimos o número de texturas a partir dela. Selecione a textura desejada no menu suspenso, que na verdade buscará a textura de rasgo disponível dessas 2 via Python. Então, nosso valor de escala de cinza mascarado determinará qual textura é aplicada onde. E bem, então definimos a segunda textura aqui para que ela apareça corretamente nas áreas onde o valor da máscara é 0,5 ou superior, garantindo o efeito desejado. Após enviar os IDs das texturas para seu verdadeiro, obteremos o mesmo resultado do esperado. E agora, as nossas raízes estão se fundindo muito bem com o terreno abaixo de forma perfeita. Tchau! Talvez adicionemos ingredientes extras ao redor das árvores. Então, podemos criar um novo atributo de dados do terreno a partir das nossas árvores, armazenando esta máscara para reutilização como viabilidade nos seguintes espécies. Com a configuração da máscara concluída, estamos prontos para avançar para o próximo nó nas rochas restantes e definir este ativo, utilizando a máscara ponderosa que produzimos com o nó anterior. E como resultado, obtemos esses ativos, dispersos ao redor dessas árvores. A posição dessas sempre estará ligada à posição das outras espécies. Isso é bastante conveniente. Se voltarmos ao nosso nó da árvore ponderosa, também podemos extrair os dados de idade para cada espécie. Amém. Isso nos permitirá, por exemplo, desenvolver e gerar uma variedade de novos e exclusivos ingredientes inovadores na borda da floresta. Ou, se vocês se lembram, como observamos anteriormente, também podemos usar isso para criar o efeito de regeneração jovem para a sucessão ecológica. Então, continuaríamos adicionando cuidadosamente uma variedade maior de ingredientes necessários para construir uma receita completa como esta. E em um mês, de 1 km² no jogo, são mais de 600.000 entidades, geradas pela ferramenta de Bioma. Tínhamos cerca de 70 mapas como este para o SD5 no mundo. Uma última característica bastante relevante a ser considerada, isto é Google Earth, e o fenômeno que nos interessa aqui é a umidade do terreno. Envie com a maior densidade sem impactar a jogabilidade. Outra lição, certifique-se de projetar ferramentas elegantes que abrem possibilidades. Um bom exemplo disso é a nossa ferramenta de Bioma.
É um sistema que permite muitas possibilidades, honestamente. Acho que mal arranhamos a superfície do que podemos fazer com isso, e isso é bom. Então, certifique-se de manter as coisas simples e claras em todas as suas abordagens. Enquanto qualquer novo sistema geralmente é super projetado, isso ocorre porque descobrimos muitas necessidades adicionais. Cada elemento desse sistema inicialmente, uma vez que tudo está no lugar, temos uma visão clara de todo o conjunto e podemos provavelmente fazer uma limpeza com um design mais simples e elegante emergir. Então, certifique-se de ouvir e observar seus usuários. Eles podem preferir ter controle manual sobre um processo automatizado. E um bom exemplo disso é a nossa ferramenta de água doce. Os rios, eles poderiam realmente esculpir seu próprio leito de rio automaticamente. Mas era opcional, mas na verdade, durante a produção, quase nenhum artista de níveis usa isso. Eles preferem fazer a terraformação manualmente e então colocam o rio. Então isso me leva ao meu próximo ponto, certifique-se de ser flexível. Planos iniciais nem sempre são os melhores. E então, certifique-se de manter um bom equilíbrio entre controle e automação. Muita automação e as coisas realmente podem sair do controle. Você tem muitos sistemas que são independentes uns dos outros. E então, apenas mudando uma coisa aqui, essa situação atual está realmente afetando algo em outro lugar que, infelizmente, pode tornar-se muito ruim. E, por outro lado, muito controle manual e as coisas podem se tornar realmente demoradas e difíceis de gerenciar. E, afinal, é por isso que estamos construindo ferramentas procedurais. Para finalizar, quero dar crédito a todas essas pessoas por suas contribuições, pequenas ou grandes, para o pipeline. Bem, espero que você tenha gostado da apresentação. Se você tem amigos que não tiveram a chance de participar, achar que eles podem estar interessados em ver a apresentação, vou dar a palestra novamente hoje à noite, no lounge da Ubisoft da 17AK às 18AK. Então, agradeço sinceramente a todos. Tem alguma pergunta para colocar aqui? Não sejam tímidos, façam suas perguntas. Alô? Ok, aí vamos nós. Você pode nos dar uma ideia da resolução na qual você está armazenando muitos desses dados de massa e terreno, como os ecotipos, por exemplo? Sim, então há um pouco. A resolução da máscara, na verdade, é de 1 pixel por metro no terreno, garantindo assim uma representação precisa. Portanto, acho que isso é tudo que precisamos levar em conta. Desculpe, é cerca de metade da resolução do terreno em si? Sim, exatamente. Os mapas de altura do terreno, na verdade, têm uma resolução de até 50 centímetros. Ok, muito obrigado. Ei, teste, conversa incrível, coisas incríveis. Obrigado. Eu tinha uma pergunta sobre as nuvens de pontos. Isso. O que você está escrevendo fora do Houdini é como um arquivo grande cheio de dados vetoriais e então o motor os lê. Sim, bem, na verdade temos como um formato proprietário que chamamos de GameX e é usado em diferentes motores da Ubisoft. E sim, é apenas um formato de arquivo que iniciará os pontos e a posição e todos os atributos necessários para o motor. Isso é legal. Tudo bem. Obrigado. Ei, rápida pergunta sobre os usuários. Eu estava me perguntando se vocês têm um sistema para compensar os erros cometidos pelos usuários em termos de terreno. Vamos supor, por exemplo, que você esteja falando sobre aqueles quadrados de tipo 1 km por 1 km. E se eu esculpir a borda ali, não possuo outra verificação ou controle de versão. E se eu alterar as bordas deste terreno e a outra borda? Não corresponder mais, ou inserir um rio ou lago, e não corresponder, como reconstruir depois? Pergunta muito inteligente. Os usuários geralmente fazem esse tipo de coisa. Na verdade, a ferramenta disponível no editor vai impedir que você pinte muito perto da borda apenas para evitar quaisquer possíveis problemas durante a edição do seu projeto. Criar cenas. Vamos ver se você carregaria apenas um mapa e então elevaria o terreno. Então, carregaria o próximo mapa e então você teria uma. Existe uma grande lacuna significativa entre os dois elementos avaliados, porém, na verdade, não é permitido pintar até a borda exata do mapa. Tudo bem, muito obrigado por esclarecer a situação para mim. Você seria capaz de nos fornecer uma estimativa aproximada de quantas pessoas estiveram envolvidas e de quanto tempo todo esse trabalho levou para ser concluído? Sim, para desenvolver as ferramentas.
Essa é uma pergunta muito boa que, sem dúvida, merece uma resposta detalhada. Nós éramos como uma pessoa e meia ao longo de todo esse período. 2 anos e meio. Então, em certo momento, as ferramentas ficaram bastante estáveis. Nós continuamos a adicionar novas e avançadas ferramentas constantemente ao longo do tempo, algumas das quais já estavam bastante estáveis, e sim. Legal, obrigado. Olá, muito obrigado pela sua incrível e inspiradora palestra. Tenho 2 perguntas para você neste momento. A primeira é sobre o penhasco. Como você preparou a malha? Você tinha módulos de penhasco e depois os inseria em, tipo, a ferramenta de penhasco ou algo assim? Como você faz as malhas de penhasco? Bem, como dissemos, é só que começamos com a malha do terreno e então modificamos a geometria a partir daí. Então, a princípio, a malha de entrada é apenas o terreno. E deletamos alguns polígonos dela e apenas mantemos a faixa real de inclinação que queremos. E então, realizando operações geométricas nisso, extrusão, deslocamento, isso se torna a nossa malha real. As partes detalhadas das superfícies das rochas, acho que tudo isso foi deslocamento? Sim. Ok, obrigado. E outra coisa é sobre os rios. Ao trabalhar com campos altos, ele pretende, rios fluem de cima para baixo, mas às vezes, ao escolher o caminho errado, fluem de baixo para cima. Sim. Como você poderia controlar isso? Ficava a cargo do usuário garantir que configurassem o terreno adequadamente para TRE, como o fluxo da água descendo de uma maneira correta. Não era um grande problema. Bem, nós garantimos de todo o coração que isso não acontecesse em hipótese alguma, mas se por acaso fosse o caso, certamente não quebraria nada. Ficaria estranho no próprio mapa de fluxo, portanto, você teria um ponto onde a água fluiria para baixo de maneira contínua e natural, fluindo em 2 direções opostas diferentes. Nós não tínhamos nenhum sistema de verificação para evitar isso, nós apenas. Como os artistas de nível, eles fizeram um bom trabalho de terraformação e garantir RAM que fosse sempre lógico. Então era basicamente como verificar, como caminhar no trem e verificar se nada estava realmente errado. Sim, e nós também tínhamos todas as ferramentas de depuração necessárias para verificar o sistema atual. Para exibir de maneira clara a direção do mapa de fluxo, então ele exibia setas coloridas na superfície da água, facilitando assim a visualização para todos os usuários, se estava fluindo adequadamente ou não. Ok, obrigado. Bem-vindo! Você falou um pouco sobre evitar bloquear qualquer coisa no terreno para que o processo iterativo possa continuar, apenas me perguntando um pouco. Referente a elementos artificiais como estradas e prédios, que precisam de terrenos específicos, como você gerencia esse fluxo de trabalho e bloqueia o terreno antes de adicioná-los. Sim, bem, qualquer tipo de terraformação que seja necessária para o sucesso do projeto, bem, toda ela foi feita. Sim, as estradas também afetariam a terraformação, mas isso também era feito no editor, porque temos a ferramenta RAW. Na verdade, esta é uma ferramenta especialmente desenvolvida para o Instagram, mas então também cumpre com os requisitos procedurais necessários. Como a ferramenta procedural receberia toda a terraformação? Bem, o mapa de altura seria extraído com a terraformação da estrada e quaisquer outros elementos topográficos necessários para o projeto, como aplainamento para um local para construir uma casa e coisas assim. Então, se você está planejando uma vila, o planejamento varia conforme a localização do terreno. Planejaria a vila após garantir finalização. Não, desculpe. Você planejaria o layout de uma vila depois de garantir que tudo esteja finalizado? Não tenho certeza se entendi. Talvez possamos conversar depois com mais detalhes. Tudo está bem, então. Obrigado a todos vocês aqui.